E olha, atenção, os segurados do INSS. Cuidado para não cair em golpes. O que tem de golpista aprontando não está no gibi. O INSS vai fazer, inclusive, ligações para segurados. Apenas em alguns casos específicos. E quem vai dizer para a gente quais são esses casos é o Paulo Henrique Maranhão, que é técnico, inclusive, do Seguro Social do INSS, no nosso quadro Meu INSS, que está no ar. Muito bem, nosso quadro, nosso querido Paulo Henrique Maranhão, que é técnico do Seguro Social do INSS, está conosco na sua live, aí tivemos hoje pela manhã no nosso programa Previdência na Hora, lá no Rádio Pajuçara FM, não é isso? E o Paulo vai trazer essa informação, porque é muito importante, Paulo, a gente trazer esses detalhes para que as pessoas, inclusive, não caiam em mais golpes, inclusive, né? Então, explicar o que é que o INSS está fazendo nesse exato momento para quem tem algumas pendências e o que deve, inclusive, o assegurado não fazer para passar dados, por exemplo, para que os vigaristas se aproveitem dessa boa-fé. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fenômeno Fica Alerta, Paulo. Boa tarde, meu amigo Wilson Júnior. É um prazer participar do seu programa Fique Alerta. É a primeira vez que estou aqui conversando com você, com todos os seus telespectadores. Para mim é uma grande honra, fico muito feliz. Wilson Júnior, é o seguinte, como você bem colocou, desde a semana passada o INSS iniciou uma ação no sentido de orientar os segurados a cumprirem determinadas exigências que são feitas e que foram feitas nos processos de benefício que nós temos pendentes na casa. Então, como é que se está dando essa ação? Como é que ela está se desenvolvendo? Ela está se desenvolvendo da seguinte forma: ou através de uma notificação enviada para o smartphone do segurado, que tem o aplicativo Meu INSS instalado no aparelho, ou através de uma ligação que é feita diretamente da Central 135. Então, aqueles segurados que deram entrada na sua aposentadoria, no salário maternidade, na pensão por morte ou em qualquer outro benefício previdenciário no INSS e que está com alguma pendência de documentação, será avisado para que possa juntar ao processo esse documento faltante e o INSS assim consiga concluir a análise. Muito bem. Agora, Paulo, isso é uma informação importante, porque o INSS está fazendo mesmo a ligação através de 135, através do aplicativo e tudo mais, enfim. Mas aí o que é que o golpista está fazendo? O golpista também está aproveitando essa oportunidade, né? Ele tem as informações privilegiadas e chega até esse segurado e fazendo as mesmas perguntas, mas aí ele faz perguntas diferenciadas do que o INSS faz. Vamos fazer então o que é que o INSS pergunta e o que é que o golpista pode perguntar para que o segurado não responda ao golpista. Tudo bem. Então, primeira diferença disso é que o INSS não pergunta, tá? Então, o INSS não vai coletar dados desse segurado, como número do CPF, número do RG, número da carteira de trabalho, nada disso. Na verdade, a ligação do INSS e a mensagem também pode ser enviada uma mensagem de texto, é no sentido de orientar e não de colher informações. Então, é no sentido de repassar informações e não no sentido de colher essas informações do segurado. Então, veja só, o INSS, repito, ele não coleta essas informações pessoais do segurado porque ele já as conhece, tá certo? Então, ele já tem as informações que estão disponíveis no Cadastro Nacional de Informações Sociais, então não há necessidade de o INSS se apropriar delas diretamente do segurado. Na verdade, o que o INSS precisa nesse momento é orientar aquelas pessoas que estão com alguma pendência de documentação e não confundam pendência com algum débito que eventualmente a pessoa tenha junto ao INSS ou que ela está sendo investigada, o processo dela está sob suspeita. Não é isso. Quando eu falo em pendência, é que falta um documento muitas vezes para concluir o processo, como uma certidão de casamento, num processo de pensão por morte, que é tão fundamental para a análise do pedido. Então, reitero, essas ligações e essas tentativas fraudulentas
de ludibriar o segurado, de enganar o segurado, elas devem ser denunciadas, tá certo? Tanto as autoridades policiais, como mesmo até o próprio INSS através da ouvidoria do INSS. O INSS não vai ligar para você para pedir seu CPF, para pedir seu RG, para pedir que você compareça a determinado lugar que não seja o próprio INSS. Então essas ligações estão sendo feitas nesse sentido. Olha, segurado, você acesse o meu INSS e junte a documentação que está faltando para o seu processo ser concluído. Agora, Paulo, esses documentos, por exemplo, serão digitalizados, já que tem pessoas que têm dificuldades, por exemplo, desse acesso digital, digamos assim. Essas pessoas que terão dificuldades, como elas poderão agir, até para que não caiam, inclusive, no conto dos vigários que estão ligando, dizem, não, a senhora pode mandar para cá, como é que eu mando através do WhatsApp esse documento, que a partir desse documento é que os fraudadores acabam se aproveitando dos dados da pessoa, não é? Perfeitamente. Wilson Júnior, a gente vive na era digital, mas precisamente na era das redes sociais, na era do WhatsApp, onde a informação ela é instantânea ali em tempo real. E com essas tecnologias, a gente meio que já absorveu algumas técnicas de uso dessas ferramentas, como, por exemplo, a de tirar fotos. Quem nunca fez uma selfie, né? Que atire a primeira pedra. Então, é possível que você, utilizando dessa sua técnica, no uso dessa ferramenta, você tire a foto do documento, claro, contanto que esse documento fique legível, que a gente consiga analisar as informações que nele estão, tá certo? E que você envie esse arquivo do seu próprio celular para o sistema do INSS. Então, uma vez você baixando o aplicativo Meu INSS, que está lá tanto na loja da Apple como na loja da Android, você consegue enviar essa documentação. Uma vez logado no sistema, uma vez cadastrado, você vai digitar o seu login, que é o seu CPF, a sua senha. Você vai na opção Agendamentos/Requerimentos e você vai achar aquele seu processo que está pendente da documentação. Uma vez detalhado esse processo, vai ter lá um botão, cumprir exigência. No momento que você clicar nele, o sistema vai pedir para que você busque no seu próprio celular aquela foto que você tirou previamente do documento e você consiga enviá-la, tá certo? Uma vez feito isso, o INSS recebe essa documentação e vai dar andamento à análise do processo. Muito bem. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação. Parabéns, seja bem-vindo aí, o espaço continua aberto aí para você participar do nosso Fenômeno Fique Alerta. Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Uma boa tarde a todos. Muito bem, boa tarde para você também.